E aí pessoal, antes de vocês assistirem esse vídeo, eu vou pedir para vocês, se puder curtir, se inscrever, compartilhar, dar aquele like, comentar, isso tudo faz uma grande diferença para nós que estamos desse lado aqui e que estamos produzindo o vídeo. Para você é rapidinho e para nós faz toda a diferença. Acompanhe conosco esse vídeo, feito com todo carinho. Pedrosório.net, cgtrs.net, estamos ao vivo, em home office, fazendo uma live especial, live de junho, live do mês do orgulho LGBTQI+. Estamos também no Instagram e já faço o convite para todo mundo que está no Instagram, dentro de no máximo 5 minutinhos, nós vamos estar encerrando o Instagram e vamos ficar só no Facebook. Se você não curte o Pedrosório.net no Facebook, está na hora de curtir, está na hora de ir lá e vamos ter uma live aí, no máximo 1h30, conversando sobre esse tema tão importante, tema especial, e vamos explicar o porquê de cada uma das letras, vamos explicar o porquê dessa data, porque está fazendo a live no mês de junho, e nós vamos estar trazendo todas essas informações, muito mais informações para vocês. É uma live que sempre conta o Pedrosório.net com o apoio do Felipe Schultz, se eu erro o sobrenome dele, não é por gosto, Felipe, mas sabe como é que é. E aí... E o Felipe representa aqui a Prefeitura Municipal de Pedrosório, que é parceira conosco, através do NASF, Núcleo Ampliado de Saúde da Família, né? E está sempre fazendo essa parceria conosco. A gente está desde o ano passado fazendo lives, né? Mantendo um jeito de trazer mais informações para vocês nesse momento tão importante, né? Que cada um está na sua casa, em confinamento, saindo o mínimo possível à rua. Quando sai à rua, tem que ser com todo cuidado, usando máscara, passando álcool em gel e tudo mais. Hoje, nós temos os nossos convidados, eu já te disse, já falei dele, meu parceiro, o responsável sempre por estar trazendo essas lives aqui ao Pedrosório.net, e meu psicólogo, meu amigo, que eu tenho orgulho, o Felipe. Uma boa noite, Felipe. Olá, boa noite. Eu quero agradecer a todos que estão presentes, né, para assistir essa live com a gente, para também participar com nós. Eu acho muito importante isso, fazer perguntas, né? Isso seria muito importante também para nós e para todo mundo que quer buscar algumas informações em relação a isso. Eu pensei nessa live porque é muito importante, né, a gente tirar estigmas, né, e a gente poder diminuir um pouco o preconceito, né, contra a comunidade LGBTQI+. Né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou psicólogo na Prefeitura de Pedrosório, e junto, né, com o Pedrosório.net, a gente resolveu fazer essas lives, já que com esse período de pandemia, fica muito difícil fazer palestras presenciais, né, principalmente pela questão da aglomeração. Então, né, já que a gente não pode se reunir pessoalmente, a gente pode estar na casa de vocês, né? E estando na casa de vocês, nós podemos compartilhar informações e dividir também informações, né? Então é muito importante vocês participarem e colocarem as dúvidas de vocês presentes, certo? Espero que todos aproveitem bastante. Um forte abraço. Agradecer ao Felipe aí, eu estou apanhando porque pela primeira vez estamos tentando fazer o convite ao vivo. E para você que está no Instagram, eu vou ter que encerrar agora, porque eu não me dei conta de uma coisa, eu estou com um fone, aí o Felipe falou, fez o convite lá, você do Instagram não ouviu nada, quer ouvir? Passa para o Facebook aqui rapidinho, nós vamos estar aguardando vocês. Nós temos aí 4 convidados, né? 3 convidados, o Felipe, eu vou considerar um convidado também, e aí estaremos aqui destrinchando este mês do orgulho LGBTQI a mais, tá? Então, você do Instagram, venha para cá para o Facebook para a gente continuar. Valeu, pessoal? Agora, vamos seguir. Deixa eu desligar aqui o Instagram. Eu nunca fiz isso aqui, né? Tá, vamos continuando aqui, que depois eu desligo lá. Vamos continuar com ela, ô Felipe. Tá quase pedindo música no Fantástico, a terceira participação da Morgana nas lives aqui, né? Tá virando sócia já das nossas lives aqui. A psicóloga Morgana, também falando de Pelotas. Morgana, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite. Boa noite. Sim, né, já estou fazendo parte da equipe, assim, né, dessas lives. É minha terceira live com o Felipe e o Rodrigo e com demais convidadas, né.
Fiquei muito feliz novamente com um convite desses. É um momento importante da gente ter um canal para o diálogo sobre esse tema. O mês de junho, ele todo é voltado, né, para a questão de trazer informações sobre o orgulho LGBTQIA+. E hoje eu me propus, então, a conversar um pouco com o pessoal sobre isso, e agradeço muito o convite. Espero que a gente possa ter um bate-papo bem bacana, que tenha interação do pessoal ali no Facebook. A gente tem sempre pessoas que participam, né? Alguns, assim, já os nomes que a gente já consegue ver que são os conhecidos. Aquele dia até comentei depois com o Rodrigo, de algumas pessoas que nos deram ali o boa noite quando a gente fez a chamada, e acho muito importante essa participação, que o pessoal nos escute, que o pessoal faça perguntas, que a gente possa conversar de uma forma bem descontraída sobre esse tema importante. É isso, então. Muito obrigada. Valeu, Morgana. E a Morgana falou uma coisa que é importante, né? A gente vai estar aqui num bate-papo, tirando as informações, trazendo as informações, tirando dúvida, né? Mas é importante também que, se você tiver alguma dúvida, aí você participe, se tiver algum comentário, se quiser apenas dar aquele incentivo, boa noite aí, é muito bacana, é muito legal, porque todo mundo aqui, ninguém ganha nada não, tá? Todo mundo aqui trazendo essa informação, trazendo conhecimento, e conhecimento sempre é bom, né? Agora nós temos uma representante que trabalha em Rio Grande, mas que está morando em Pelotas, e está falando de Pelotas agora, porque é a Roberta. Uma boa noite, Roberta, primeira live conosco, seja bem-vinda. Então, boa noite a todas, todos e todas, né, que estão nos acompanhando. Agradecer o convite que o Felipe me fez, né, para estar aqui com vocês, conversando sobre uma temática que eu já venho estudando há algum tempo, né, que entrei mais em contato, na verdade, com ela a partir do momento que eu ingressei no Núcleo de Gênero e Sexualidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é um núcleo consultivo e propositivo de discussão da questão de gênero e sexualidade dentro de das instituições de ensino e também na comunidade, né? Então, eu sou enfermeira de formação, atuo como professora do curso técnico do IFRS Rio Grande, né? Sou feminista, faço parte de um coletivo chamado Coletiva de Mulheres que Ouvem Vozes, e sou também militante da luta antimanicomial e defensora do SUS e da vacina para todos. Então, muito obrigada e vamos conversar hoje, nessa noite agradável. Valeu, obrigada, Roberta. Agora, a nossa última convidada, Karine, morando aqui pertinho, Cerritos. Espero que ela esteja falando de Cerritos, senão vai já me chamar, né? Chamar e dizer assim: Rodrigo, não estou falando de Cerritos, mas eu acho que sim, né? Então, a Karine está falando de Cerrito, primeira live conosco também. Karine, uma boa noite, seja bem-vinda. Boa noite para o pessoal, todo mundo que está aí nos assistindo. Queria agradecer primeiro ao Felipe pelo convite, dizer que estou aqui para falar um pouco da minha vivência enquanto pessoa que faz parte dessa comunidade LGBTQIA+, e espero poder ajudar um pouquinho contando um pouco da minha história, como foi que eu me descobri como pessoa bissexual. E vamos lá, quem quiser perguntar aí, estaremos todos à disposição. Muito obrigada. Valeu, brigadão, Karine. Então, pessoal, aí os nossos convidados, e você está convidado a fazer parte do outro lado da telinha. Já temos gente participando aqui, a Lucilene Silveira Barbosa dando uma boa noite. Essa foto aí, ela tá com alguém que eu conheço, acho que até que é comigo. Então, uma boa noite para a Lucilene, né? A Ana, aqui, Ana Paula, eu não vou chutar o sobrenome, porque senão o Felipe vai dizer, ele erra o sobrenome de todo mundo, viu, Felipe? A Ana Paula também dando uma boa noite a todos nós, eu já vou desejando a cada um dos nossos convidados uma ótima live, mas, assim, aqui não tem muito acerto, não. A gente faz uma pré-live, a gente conversa mais ou menos o que vai ser feito, mas muito vai acontecer, vocês vão notar. Quem não acompanhou uma live ainda nossa vai saber que a gente faz realmente como se fosse um grande bate-papo. Às vezes até ultrapassa um pouquinho do tempo, né, Morgana? Às vezes passa um pouquinho mais do tempo, porque a gente fica empolgado aqui trazendo a informação, e informação é importante, o conhecimento ele é importante, eu fico teclando isso realmente para vocês, a importância dessa live e desses profissionais que estão aqui hoje se dedicando a colocarem aqui a informação para vocês.
Há um tempo atrás, eu fiz essa pergunta porque eu não sabia. Então, essa pergunta que eu já fiz para eles, eu vou fazer para vocês agora, ao vivo, porque antes era LGBT, né? Aí, com o passar do tempo, foi acrescentando novas letras. QIA+. Então, hoje é LGBTQIA+. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber é cada uma dessas letras, né? Cada uma dessas letras, vamos tentar explicar para as pessoas. Eu vou lançar a pergunta, e aí quem quiser responder, responde. Aqui não tem ordem, não precisa levantar a mão, é só responder. Vamos lá, então. Vamos começar pelo L. Qual a primeira letra? Ó, ninguém se manifestou. Começo vou selecionar uma. Ah, então tá. Já joguei a Roberta para lá. Vai, Roberta. O L, então, é de lésbicas, né? Mulheres lésbicas, mulheres que se relacionam afetivamente e sexualmente com outras mulheres. Certo. Vou deixar a Roberta aí, se ela responder outra letra, pode responder, Roberta, não tem problema nenhum. A letra G... Querem modificar? Senão Não, vai que... Se alguém levantar o braço, pode levantar. Aí eu troco, senão vai ficando. A letra G, ela está relacionada a gay, né? Homens que têm relação sexual e afetiva com outros homens. Certo. A letra B? A B está relacionada a bissexualidade, né? Pessoas bissexual, que são pessoas que se relacionam afetivamente, sexualmente, com homens e mulheres. Certo. A letra T? A T está relacionada a pessoas transgêneros. Dentro das pessoas transgêneros, nós temos a travesti, as pessoas transexual ou transgênero, né? Que são, por exemplo, a travesti. Geralmente, a travesti, a gente fala, né? Ela nasceu com sexo biológico masculino, né? Porém, ela se identifica, ela tem uma identificação de gênero com o feminino, tá? Porém, muitas vezes ela não quer modificar as suas características primárias do gênero de nascença, tá? As pessoas trans são aquelas que nasceram, por exemplo, eu sou uma mulher cisgênero. Por que eu sou uma mulher cisgênero? Porque eu nasci com vagina e me identifico com o gênero feminino. A pessoa trans, uma mulher, um homem trans, por exemplo, ele nasceu com vagina, mas ele se identifica com o gênero masculino. Então, através de tratamento hormonal, redesignificação sexual, entre outras alterações, ele tenta se aproximar daquele gênero, ele se aproxima, né, daquele gênero que ele se identifica. Mulher trans é quando nasce com pênis, né, mas tem uma identificação com o gênero feminino, né? Então, também, através de processos de hormonização, redesignificação sexual, também faz alterações no seu corpo para se aproximar o máximo daquele gênero que ele se identifica. Tá bem. Acho que até aí, quem está do outro lado da telinha, o LGBT, o pessoal eu acho que arriscava. Agora, o que, eu com toda sinceridade, eu não imaginava o que era o que. Eu gostaria que tu explicasse o significado da letra Q. O que vem da palavra queer, que é em inglês, né? Que se a gente fosse traduzir para o português, seria o estranho, o esquisito. Então, a gente não tem uma tradução fidedigna para o português, mas a gente pode entender o queer, todas aquelas pessoas que não se encaixam na heteronormatividade. O que é essa heteronormatividade, né? É a pessoa ter que se enquadrar a sua identidade de gênero dentro daquele sexo biológico. Né? Então, ela não se enquadra nem no conceito de heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade. Ela é, como o Felipe trouxe lá na nossa conversa aqui, né, nos bastidores, mais fluida, né? Ela não se encaixa em padrões que a nossa sociedade tenta impor para nós, né? A gente vive numa sociedade binária ainda, que as pessoas acreditam que é masculino e feminino. E quando a gente fala de sexualidade, a gente vê que há diversas possibilidades da gente viver, sentir a nossa sexualidade, que isso a gente vai discutir ao longo da live. Tá bem. Mais uma letrinha, a letra I. I está relacionada ao intersexo, né? Que antigamente era chamada de hermafrodita. São pessoas que nascem biologicamente com os dois sexos, né? Às vezes pode ser um menino, uma pessoa que nasce com pênis, por exemplo, mas também tem ovário, tem útero, ou vice-versa. A letra A?
pessoas assexual, né, que são aquelas pessoas que elas não têm desejo sexual, ou muito pouco, mas a grande maioria não tem, porque dentro também do assexual há várias divisões, né, então, em geral, a gente coloca o assexual como as pessoas que não têm o desejo sexual, a libido dela sexual está voltada para outras coisas que não a relação sexual. São pessoas que podem, inclusive, se relacionar afetivamente, ter relacionamentos, serem casadas, terem namorados e namoradas, porém ela não tem essa tesão, essa necessidade de uma relação sexual. E o sinal de mais significa? Aí vai todas as possibilidades, possíveis e inimagináveis que a nossa sexualidade humana é capaz de vivenciar. E que as outras letrinhas não conseguiram abranger, né, Roberta? Então, verdade. Inclusive, o S de simpatizante saiu, e eu li um documento que tu enviou para que a gente tivesse mais informações, há de aliados também, né? Poderia ser. Então, o importante realmente eu vou afirmar isso, talvez durante a live todos vão me ver falando isso, é o respeito. Os aliados são justamente assim, ó, pessoas que são heterossexual, né? Por enquanto, no meu caso, que não são da comunidade, mas se sentem implicadas na luta junto com essas pessoas no combate à homofobia, à transfobia, à LGBTfobia como um todo, né? Mas não necessariamente estejam dentro da comunidade. Mas é importante ressaltar que a luta, o protagonismo, sempre é das pessoas que fazem parte dessa comunidade, né? E o nosso papel maior é justamente falar com pessoas, os aliados, né, falar com pessoas que estão fora dessa comunidade, buscando a eliminação do preconceito e do estigma que ainda impera, né, na nossa sociedade. Então, machista, sexista, filha do patriarcado, né? Perfeito. Valeu, Roberto. Eu já vou botar a Morgana na tela principal, porque a pergunta que eu vou fazer agora, quem vai começar a responder, pelo menos, vai ser ela. Morgana, por que o mês de junho e por que a data 28 de junho para comemorar o mês, né, do orgulho LGBTQI+, né? Por que o mês de junho? Vamos começar por aí, Morgana, teu microfone está desligado. Verdade, desligado aqui, para não interromper a colega. Então, foi escolhido esse mês, né? Porque, se não me engano, foi nesse mês, em 69, se eu não me engano, meados ali, final da década de 60, 70, nos Estados Unidos, que tinha um local de encontro do pessoal da comunidade, né? Que na época era conhecido como GLS, LGBT, e fazia um tempo que estava acontecendo repressões policiais e políticas desses locais de encontro dessa comunidade, e na Stonewall, que, se eu não me engano, era o nome de uma boate, do local de encontro. Então, a polícia entrava lá, fazia batida, fazia revistas agressivas com o pessoal da comunidade, e teve um evento que foi muito significativo, que foi numa virada de uma noite, em que o pessoal estava nesse local, né, confraternizando, né, aproveitando com amigos, enfim, e que teve muita agressão, muita violência, e isso gerou o que se chama de revolta de Stonewall, que durou em torno de 6 dias ali, no mês de junho, acho que foi de 69, se eu não me engano, onde o pessoal dessa comunidade, então, né, gays, lésbicas, bissexuais, pessoal dentro do espectro da teoria queer, acabou entrando não é em guerra, mas acabou assim entrando num ritmo de manifestações para abrir discussões sobre essa questão, né, da importância de ter um momento de orgulho, de trazer informações para a sociedade, de defender essa sigla, essa comunidade. E desde então ficou esse nome, né, a Revolta de Stonewall, e ficou o mês de junho, dia 28 de junho, como Dia Internacional do Orgulho LGBT, né? Atualmente do Orgulho LGBTQIA+, né? Que é muito recente, inclusive. A gente estava conversando aqui, eu fui fazer uma pesquisa prévia também, a gente usava a sigla GLS ali pela década, acho que de 80, 90, né? E depois foi atualizada para LGBT, para distinguir a questão das lésbicas e dos gays, né?
ainda década de 90, anos 2000, e só a partir mais ou menos de 2018 que entrou LGBTQIA+. A gente foi conseguindo entender melhor outras formas de expressar a sexualidade, de ser, de sentir, né, de viver. Então, assim, foi um marco muito importante, chama-se um marco, né, histórico isso. Lá em 69, essas pessoas lá nos Estados Unidos, a partir de uma repressão que sofreram, elas começaram a fazer manifestações tão potentes e abrir um canal de discurso e de diálogo tão importante sobre essa causa, que hoje tem essa data do orgulho internacional, né, da comunidade LGBTQIA+. Então, acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Valeu, Morgana. Deixa eu passar a imagem para cá. O mouse me derrubou. Aí, antes de eu passar a palavra, e vai ser para o Felipe, eu vou instigar a pergunta para ele, a Gabriela Ávila Lima, dando uma boa noite. Eu vou clicar aqui de novo para aparecer. Enquanto estava falando, foi aparecendo outras pessoas aqui. Seu Gladstone... eu não vou errar o sobrenome de novo, né, cara? Eu vou deixar só na Gladstone. Boa noite a todos. Aí o Genaro Bonocore. Boa noite, Rodrigo, Felipe, Karine e demais meninas. Parabéns pela linda atitude de vocês, todos em trazer esta live em pauta. Sucesso nesta caminhada, que é uma luta diária em respeito à identidade e gêneros. Grande abraço, valeu aí o Genaro. E também deu boa noite aqui a Gorete Souza, dando boa noite para cada um de vocês. Vou botar o Felipe aqui no meio, porque o Felipe me trouxe um dado que vai ser para mim, o meu ponto, e aí eu vou ficar só intermediando aqui com vocês, vamos deixar a live fluir naturalmente, mas o ponto que a Morgana falou da escolha do mês foi justamente que havia uma repressão muito grande. E o Felipe me trouxe um dado nos bastidores, como a Morgana falou, quando a gente estava conversando aqui antes da live começar, porque a gente faz o teste de conexão, e se cair, pessoal, vocês não se assustem, às vezes cai mesmo a conexão, isso é internet, é normal para todo mundo. E aí o que acontece? Tem alguns países, né, Felipe, que estava comentando que ainda é crime, né? Então, se tu puder comentar isso conosco, já começa a partir daí, vou deixando contigo. Olá, boa noite de novo. É verdade, Rodrigo. Infelizmente, existem muitos lugares no mundo, né, onde qualquer ação, né, voltada a uma liberdade sexual, né, da própria sexualidade, é vista como crime. Inclusive, há lugares, né, não sei precisar exatamente os países, mas mais na parte do Oriente Médio, em que existe pena de morte, né, para pessoas, né, que conseguem vivenciar de forma mais livre as suas sexualidades. Isso, na verdade, é uma pena, né, se a gente pegar o ano que nós estamos, né, e o nível tecnológico que nós estamos, né, porque a gente poderia ir mais além nessa inclusão e nessa liberdade da sexualidade, né? Então é muito importante a gente olhar que tem países, né, onde existem represálias, como pena de morte, prisão, né, e isso é o essencial para a nossa luta contra qualquer tipo de preconceito contra essa comunidade, contra as pessoas que se identificam, né, em alguma orientação sexual, em relação a alguma identidade de gênero, né. Inclusive, eu acho que é importante pontuar, eu vejo que muitas pessoas colocam, por exemplo, se a gente for pensar agora, iniciando pela orientação sexual, muitas pessoas comentam, às vezes de forma ingênua, né, tranquilas, mas elas colocam opção sexual, né? E esse termo, ele não está correto, né? Por que opção sexual não está correto? Porque no momento que tu coloca que é uma opção sexual, a gente tem toda uma discussão, principalmente nos meios mais conservadores da sociedade, que colocam que há influências externas para a formação de uma sexualidade de alguém. Ou seja, que alguém estava muito bem sentado dentro de casa e pensou, vou ser gay, vou ser bi, né? Como se alguém decidiu propositalmente ser isso. E não é, né? A gente entende, né, dentro da psicologia, que o termo certo é orientação, porque não há uma escolha, há uma descoberta, né, nesse sentido. Então, se há uma descoberta, não tem relação com eu
fui influenciado por algo para me tornar alguma coisa. E é exatamente por isso também, né, que eu acho interessante a gente falar que não existe cura gay. Tá? Eu acho muito importante, porque a cura gay só iria existir se tivesse valendo o termo opção sexual, no sentido de alguém escolher isso, mas como ninguém escolhe, né? Por exemplo, várias pessoas que estão nos assistindo aqui, na nossa live, podem ser pessoas heterossexuais, podem ser pessoas homossexuais, podem ser pessoas bi, né? E aí eu pergunto para uma pessoa heterossexual, por que tu não decide ser homossexual? Aí a pessoa pode me responder assim, porque eu não quero, não gosto. Tá, mas se tu decidir ser, tu vai conseguir? A pessoa provavelmente vai dizer, não vou conseguir, porque eu não gosto, né? Porque eu não me interesso afetivamente e sexualmente pela pessoa do mesmo sexo. Uma pessoa hétero vai dizer. Então, isso mostra que há uma orientação, né? Eu gosto de trazer uma diferença bem clara e específica entre opção e orientação, pegando uma árvore, por exemplo. Vamos imaginar que uma árvore decida nascer para a esquerda, né? Ela está lá debaixo da terra, né? E ela pensa assim, nossa, eu vou nascer mais para a esquerda, ou eu vou nascer mais para a direita, ou eu vou nascer reta, né? A gente sabe que a árvore ela não decide isso, né? Ela simplesmente nasce ou reta, ou para a direita, ou para a esquerda. Essa inclinação que ela tem é uma orientação que ela desenvolve no seu desenvolvimento normal dela. Então, não tem como a gente pegar e dizer, não, agora nós vamos pegar uma árvore e vamos fazer com que ela fique em determinado local. Não tem. A gente vai estragar a natureza, né, nesse sentido. Então, é muito importante, nesse ponto específico, a gente começar desmistificando isso. Não existe opção sexual. Mas o meu filho está vendo um beijo gay na novela, ele vai se tornar gay. Não vai. Né? Ninguém se torna gay. Né? As pessoas se descobrem, né? E as pessoas... Né? Mas várias pessoas estão se tornando gay, várias pessoas estão se tornando bissexuais. Eu estou falando um termo mais esse é o comum que eu ouço das pessoas, né? Que elas colocam, estão se tornando isso. Na verdade, a gente está vendo o resultado positivo, que é dando liberdade para as pessoas expressarem as suas sexualidades, né? Dando liberdade para que as pessoas possam assumir o que elas são, como elas são e como elas querem ser, né? Então, é muito importante a gente olhar para isto e visualizar que não tem como uma pessoa se tornar gay, lésbica, não tem como uma pessoa se tornar bi, não tem como uma pessoa se tornar trans por uma influência dizendo, não, isso é bonito, beijo entre homens é bonito, beijo entre mulheres é bonito, ou é feio, né? Vai determinar aquilo que a pessoa já é e vai se descobrir no meio disso. Por exemplo, o meu filho brinca muito com bonecas, isso quer dizer que ele vai ser gay, né? O meu filho brinca muito com as meninas, isso significa que ele vai ser gay. E, gente, tem pais que se preocupam excessivamente com essa questão, né? Que se preocupam com isso no sentido, meu filho tá doente, meu filho tá com algum problema, ele não tá se desenvolvendo muito bem. Primeiro, né, que ser gay, ser lésbico, ser bi, não tem nada de errado, não tem nenhum problema em relação a isso. E segundo, né, algumas pesquisas, né, apontam que meninos que brincam de boneca se tornam pais mais presentes, né? Se tornam pais com mais capacidade de empatia em relação aos seus filhos, né? Então, a gente tem que rever um pouco os nossos conceitos, né? Desculpa aí, bem na hora estava tossindo, mas faz parte. Vamos seguindo, quem vai falar? Quem assume o comando aí? Posso falar para pegar o gancho do Felipe? Claro, por favor, Roberta. Nem pede, Roberta. Se começa a falar que eu já te puxo para lá, que senão bem. Não, mas nem não me dá muito espaço, porque a professora fala demais, né? Não, mas só para falar a questão que o Felipe trouxe do brinquedo, né? Da brincadeira.
A gente também tem que pensar que os papéis sociais de homens e mulheres, eles são uma construção social, eles foram se modificando ao longo da história, né? Não existe brinquedo de menina e de menino, não existe cor de menina e cor de menino, né? O azul mesmo, que hoje está associado à cor de menino, nem sempre foi. Tem um livro que fala da psicologia das cores, né? E o azul, ele sempre foi ligado à questão do feminino. Tanto é que, se tu pensar nas princesas da Disney, pense nos vestidos das princesas da Disney. A maioria é azul. A própria Frozen é azul, né? Que é mais libertária, vamos pensar assim numa princesa mais libertária, né? Então, o vermelho estava, o rosa, o vermelho estava ligado ao homem, a questão do sangue, da guerra, né? Então, não existe brinquedo de menina ou menino também, porque se tu for dar uma panela, uma vassoura ou até mesmo uma boneca para um menino, o que tu vai estar ensinando a ele? Tu vai estar ensinando a ele a ser um bom pai, um bom tio, uma boa pessoa que quando for morar sozinha ou quando for casar, vai saber cuidar de uma casa. Né? Então, os papéis sociais, eles também são construídos e são modificados ao longo da sociedade. E a nossa sexualidade, ela está relacionada a como a gente vive e vivencia, experiencia e sente os nossos prazeres, os nossos afetos, né? Tem relação com o ato sexual, sim, mas não se limita só a isso. Né, se limita a forma como a gente se cuida e se trata em relação à nossa saúde sexual e reprodutiva, né, com quem a gente quer se relacionar afetivamente, sexualmente, como a gente lida com o nosso corpo e com o nosso prazer. Então, falar sobre sexualidade, ter educação sexual na escola, ela é fundamental. Primeiro, porque vai fazer com que as pessoas não sejam tão preconceituosas. Segundo, evita muito abuso sexual infantil, né? Porque uma educação relacionada à sexualidade e a gênero, ela não vai estar lá ensinando para a criança e para o adolescente o que é para fazer ou não para fazer no sexo. Ela vai estar ensinando justamente isso, conforme a sua idade, né? Conforme a condição de cada idade de entender, né? Sobre o seu corpo, sobre o corpo do outro, né? Quantas queixas hoje a gente tem de mulheres heterossexuais que não conseguem chegar a um orgasmo numa relação heterossexual. Por quê? Porque muitas vezes nem ela conhece o seu corpo e muito menos o parceiro. Né? Então, essas coisas, essas temáticas, né? Discutir também os papéis sociais que é colocado para cada gênero também é importante, né? Para a gente discutir como isso também se modifica. Né, e que tanto homens, mulheres, sejam eles gays, trans, cis, todos têm os mesmos direitos, deveriam ter os mesmos direitos sociais, políticos, econômicos e de estar em espaços onde qualquer pessoa pode estar. É isso. Isso é interessante que tu traz, Roberta, porque isso abre um precedente, né, para a gente olhar e perceber o quanto existe uma heteronormatividade, né, muito grande, no sentido que é normal quem é hétero, né, nesse sentido. Tem essa ideia na sociedade, né, de que é normal quem é hétero. Só que, na verdade, a gente percebe que, até mesmo na questão biológica, né, o comportamento homossexual está presente em várias outras espécies que não são espécies humanas, né? Nesse sentido, não é uma particularidade nossa enquanto animais humanos, né? Nesse sentido, é algo que se estende a outras espécies de animais, né? Então a gente precisa, né, manifestar, né, o próprio respeito, que é essencial e importante, né? Quando tu estava falando, né, na questão dos papéis, né, a gente entra no próprio conceito de gênero, né, nesse sentido, né, porque a gente fala, né, de sexo biológico e de gênero, que são duas coisas distintas, né? É a partir dessas duas definições que a gente vai conseguir depois fazer uma distinção entre cisgênero e transgênero, né? E o que significa isso? Sexo biológico, macho e fêmea, né? E o intersexo, que antes era considerado, né, o
hermafrodita. Então, determinado ser humano nasceu biologicamente macho. E aí, existe toda uma expectativa da sociedade sobre ele, né? Então, por exemplo, quando uma mulher está grávida, o que as pessoas perguntam? Qual é o sexo dele? Ele é menina? Ele é menina? E aí, a partir dessa pergunta, quando as pessoas recebem informação, não, é um menino ou é uma menina, uma enxurrada de expectativa é lançada sobre aquela criança que ainda está na barriga da mãe. Então, o bercinho já é azul, já tem carrinhos, né? E se é menina, né, já é rosa, né? Já tem algumas bonecas espalhadas. Então, a gente percebe que há uma expectativa e uma fantasia sobre o que é ser menino e o que é ser menina. A gente não está falando o que é ser macho e o que é ser fêmea, né, nas construções, né, biológicas e reprodutivas desse ponto. Então, o que é o cisgênero? O cisgênero é aquela pessoa que nasce, por exemplo, sexo biológico macho e que desenvolve uma identidade de gênero masculina, né? Então, ela é cisgênero. Então, como ela é cisgênero, né, a identidade de gênero está, né, em conformidade com o sexo biológico segundo as expectativas da sociedade. O que é o trans? Né? O trans é uma pessoa, por exemplo, que nasceu com sexo biológico macho, mas a sua identidade de gênero é feminina, né? É mulher. Então, por que é trans? Porque ela olha o seu corpo enquanto corpo biológico macho e diz, não, eu não vou ser um homem, eu não me identifico como homem, eu sou mulher. Né? E aí, o que isso significa? Isso abre um leque de percepções muito importantes e também nos ajuda a pensar como que a gente pode desmistificar muito preconceitos. Por exemplo, se a gente pega a travesti ou uma pessoa transexual, né, pegando o exemplo de uma pessoa que nasceu com sexo biológico macho, mas que se identifica como mulher, ou seja, uma mulher transexual, né, e ela diz, eu gosto de homens, né? Eu gosto de homens. Ela é heterossexual, né? Ou seja, mas se um homem for se relacionar com ela, um homem cisgênero se relacionar com ela, esse homem, ele logicamente é gay porque ele está ficando com um homem. Na verdade, o que isso faz a gente pensar o quê? Não é verdade, porque ele está se relacionando com uma mulher, né? Nesse sentido, do mesmo modo que quando a gente está falando, né, de um homem trans. O que é um homem trans? É uma pessoa, um ser humano, que nasceu com sexo biológico fêmea, mas desenvolveu a sua identidade de gênero enquanto homem. Né? Então, ela olha o seu corpo enquanto fêmea e diz, eu não me identifico como fêmea, eu sou homem. E a partir desse momento, ela pode se relacionar, né, com outras mulheres, né, e não ser lésbica. Né? Ela é heterossexual porque ela é um homem trans. Então, né, ela continua sendo hétera. Mas existe um homem e a mulher trans que pode gostar de ambos os gêneros. Aí nós temos uma pessoa transexual, bissexual. Né? Então, a gente tem que entender esses nuances, né? E até mesmo para desmistificar o preconceito. As pessoas trans passam um preconceito absurdo, principalmente com esse conceito de heteronormalidade, porque, tipo, eu sou, vamos supor, um homem hétero, começa a se relacionar, um homem hétero cisgênero por quê? Porque a identidade de gênero dele está em conformidade com o sexo biológico, segundo a expectativa da sociedade, e aí ele vai se relacionar, né, com uma mulher trans. Só que as pessoas entendem, ela não é ela, é ele. Né? Isso já é preconceito em si, né? Porque a gente está definindo o gênero daquela pessoa trans pela genitália dela. Se ela tem pênis,
ela é obrigada a ser homem, né? E a gente sabe que na sexualidade humana isso não é verdade, né? Então, é preciso a gente pensar sobre esses conceitos, é preciso a gente amadurecer sobre eles e aprofundar a nossa discussão sobre eles, né? Ninguém vai levantar o braço, o Felipe falou, todo mundo ficou no silêncio. Aê, Morgana! Já tinha colocado a Morgana antes. Pronto. Eu ia comentar exatamente, eu ia entrar nesse ponto que o Felipe introduziu para a gente e explicou para a gente de uma forma bastante didática, né? O quanto há essa confusão, né? Do que é o gênero, do que é a identidade de gênero e do que é a expressão sexual da pessoa. E a gente precisa tentar compreender o mínimo disso para a gente não ficar dentro da desinformação e ficar reproduzindo preconceitos, né? Como a gente está falando do mês do orgulho LGBTQIA+, a gente precisa falar assim sobre como que surge o preconceito, eu acho, para todas essas questões, né? Não é só a homofobia, né? A questão do preconceito, do ódio contra pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. É muito além disso, né? É o preconceito contra a pessoa homossexual, a pessoa transexual, a pessoa bissexual, as N formas de ser e sentir. E eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, né? Da onde que vem o preconceito, né? Nos bastidores, quando a gente fez a chamada para a live na terça-feira, o Rodrigo fez uma colocação muito importante, assim, né? Que o preconceito, ele é uma concepção prévia que a pessoa tem sobre algo, né? Então, às vezes, a gente segue escutando de gerações anteriores coisas que foram construídas muito lá atrás, há décadas e séculos atrás, e essa construção, esse conceito, ele só foi reproduzido, ele não foi pensado nos tempos modernos, né, que cá estamos. Então a gente tem que ter esse cuidado para não ficar reproduzindo a desinformação, não ficar reproduzindo o preconceito e causar sofrimento nas pessoas, sofrimento gratuito, no sentido de que a pessoa não precisava estar passando por aquilo se a gente se informasse um pouquinho mais. Essa live é importante. Lá no início, quando eu dei boa noite, eu falei da importância da gente ter esse canal aberto para diálogo, justamente por isso, assim. Hoje em dia a gente tem, muito difícil, é claro que tem pessoas, devido à desigualdade social, vulnerabilidade social, que tem mais dificuldade de acesso à informação, à internet, mas a maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas, consegue acessar uma internet, um Google, ou conhece alguém que consegue passar o mínimo de informação para ela não ficar reproduzindo preconceito, né? Não só perguntar para as pessoas da comunidade, mas a gente ter canais abertos de discussão, como essa live, que vai lá no Facebook, consegue chegar nas pequenas e grandes cidades, né? Consegue chegar nas pessoas que estão dentro de casa, consegue chegar nas pessoas que estão em época de formação, em pessoas mais jovens, pessoas com um pouco mais de idade. Então é importante a gente ter esse momento, não é nem de debate, é de diálogo, né, para desmistificar um pouco essa questão do preconceito, tirar o estigma, né? E por que eu falei tudo isso? Porque a gente está falando de orgulho, né? Então, assim, a partir daquela revolta de Stonewall que teve lá em torno de 69, ali final da década de 60, de 70, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, né, atualmente a sigla tem mais letras, representa melhor mais pessoas dessa comunidade, se sentiu a necessidade de ter esse canal aberto de diálogo com a comunidade, com a sociedade civil, de falar do orgulho, do porquê as pessoas não precisam se esconder, que é importante levantar essas bandeiras, né? Porque não é uma bandeira só. Quando a gente pensa na questão da causa LGBT, que nem o pessoal fala, o pessoal pensa muito no arco-íris, nas cores do arco-íris, né? Mas é uma bandeira, assim, que representa o macro, mas tem ali, cada letra significa uma coisa, como a Roberta falou no início, assim, né? E é importante, assim, falar que tem outras bandeiras que estão dentro dessa, né? Por exemplo, a bandeira das pessoas trans, ela tem outras cores. Então, a gente precisa falar sobre isso, assim, passar essa informação de que dentro da comunidade LGBT
se tem uma luta para defender essa causa como uma comunidade, né? Pessoas que têm coisas em comum, uma comum unidade, por isso comunidade, mas também se tem outras causas subjacentes, e que a gente precisa ter um olhar atento para essas coisas quando elas surgem na mídia, quando elas surgem na internet, mas não só assim, né? Quando a gente está online, que nem agora, né? Acho que isso deve acontecer dentro da casa da gente, na nossa família, com o vizinho, com o colega de escola, com o colega de faculdade, colega de trabalho. E é importante a gente saber que é um ser humano, que merece ser tratado com respeito e dignidade, que merece ter respeitado o seu jeito de se expressar e de ser, que não cabe a gente ficar julgando, que não cabe a gente ficar questionando, fazendo perguntas indiscretas, a nível de curiosidade, não cabe a gente ficar fofocando, ficar indagando, será que fulano é, será que fulano não é, olha o que fulano parece, coisas que a gente, como o Felipe falou, na inocência pode vir a comentar, mas que causam sofrimento no outro. Então, quando a gente fala de luta, de orgulho, como é preciso a gente debater esse assunto, a gente dialogar sobre isso, é muito interessante a gente ter uma consciência que no dia a dia a gente pode estar reproduzindo preconceito sem se dar conta, sem estar ciente disso. Então é importante a gente começar a observar as pessoas ao nosso redor e tentar sempre tratar as pessoas a respeito. O Felipe ressaltou, né? É a travesti. A gente não é o travesti, né? Por exemplo, tal pessoa é uma mulher trans, né? Não é um homem vestido de mulher. Então a gente tem que ter o cuidado como a gente fala as coisas, porque às vezes dentro da ignorância que cada um tem, as suas ignorâncias, né, as suas faltas de informações, a gente reproduz um preconceito e causa um sofrimento muito grande naquela pessoa, né? E falando sobre essa luta, para encerrar esse meu momento de fala, o Brasil é um dos países que mais mata, por exemplo, pessoas trans, né? Quando a gente fala de opção sexual, que o Felipe falou antes, né? Por que não é uma opção sexual? Há um tempo atrás teve um evento bem significativo e triste no Brasil, que uma pessoa, acho que saía de uma festa, não lembro em que estado era, e a pessoa levou uma lampadada na cabeça. Alguém se achou no direito de ver aquela pessoa, talvez expressando, sendo ela mesma, e pegar uma lâmpada e dar na cabeça dessa pessoa. Né? Então, por que a gente precisa falar desse orgulho e a gente precisa lutar? Porque ninguém escolhe ser uma coisa que vai sofrer tanto ódio gratuito de terceiros. É uma orientação, a pessoa nasce assim, né? E isso não é um problema, a gente precisa entender que é algo natural, né? É algo que existe há décadas e séculos e que a gente precisa ter esse cuidado para tratar o outro com o máximo de respeito possível. Não sei se mais alguém quer complementar, né, diante dessas exposições. Eu quero, mas depois eu deixo... não, fala a Karine, que ela não falou ainda, depois eu falo. Não, tu estava falando, assim, eu já vinha pensando antes, quando o Felipe estava falando sobre essa questão da informação e do... Eu vejo um pouco... E falo isso como uma pessoa que eu me considero muito leiga ainda no assunto, né? Porque não é um assunto que que seja de estudo, de aprofundamento. Mas eu acho que também falta, assim, para as pessoas... hoje está muito na moda de usar a palavra empatia, que nada mais é do que tu te colocar no lugar do outro. E às vezes não é nem tu te colocar, mas tu perceber alguém que está perto de ti. Porque, por exemplo... Eu saio na rua, eu não tenho medo de ser agredida pela minha condição, né? E pela maneira como eu me visto, como eu me identifico e tudo mais. Só que eu acho que as pessoas, às vezes, dentro de casa, e eu já digo dentro de casa mesmo, na roda de amigos e tudo mais, elas... te aceitam, entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra, mas é que como muita gente usa esse termo, como disse o Felipe, eu também vou usar para ficar mais próximo do entendimento, que ali dentro tu é aceita dentro daquele jeito. Só que
as pessoas seguem reproduzindo preconceitos porque tu tá dentro de um nicho específico. Eu, por exemplo, olho, é mulher, tem cabelo comprido, se veste como mulher e tudo mais. Agora, se vê uma mulher lésbica, por exemplo, que daqui a pouco já usa uma vestimenta mais para o lado que é enxergado como masculino, as pessoas já têm um preconceito com aquilo ali, só que elas não conseguem pensar que aquela pessoa que está ali junto contigo, que é considerada dentro do padrão, digamos assim, ela poderia ser ela. E ela está reproduzindo um preconceito contra aquela pessoa, como entra no caso, às vezes, de pessoas transgênero, que é o quê? Elas fazem a piada, elas fazem o preconceito, porque dentro do ambiente em que elas vivem, elas convivem com pessoas que têm outra orientação, mas que estão dentro do que é aceitável, digamos. E isso daí, e no momento que tu pensa que poderia aquela pessoa ali tá sofrendo o preconceito e tá saindo para a rua, como falou a Morgana, e levando uma lâmpada na cara, ou como eu conheço uma história de um casal de lésbicas que simplesmente estava numa festa, estava dançando e atiraram uma garrafa. Então, eu acho que falta pensar um pouco em como tu te sentiria se fosse alguém que está próximo de ti, seja da tua família, seja um amigo, seja um filho, e parar de reproduzir isso aí, porque por mais que às vezes para ti, eu não estou falando por mal, porque é uma brincadeira, mas às vezes a pessoa, e realmente tu pode ter uma intimidade, às vezes, com uma pessoa para fazer uma certa piada que seja, ou chamar de alguma coisa, mas isso daí, as outras pessoas que vão ouvir, elas não têm esse mesmo pensamento que às vezes tu tem, que é uma brincadeira. E às vezes, mesmo sendo para ti uma brincadeira, aquilo ali não quer dizer que não seja um ato de preconceito. E muitas vezes, muitas pessoas não falam. Eu sei de pessoas assim que às vezes não falam, não corrigem ou tudo mais, porque elas também têm um certo receio de não serem mais aceitas, digamos assim. E, as pessoas, quem quer busca informação, sabe? E se elas não estão buscando, se elas não querem saber, se elas não querem evoluir, eu acho que o primeiro passo é tu começar a pensar na pessoa que está ali perto de ti e que tu gosta tanto e que de repente poderia ser com ela. Porque no momento que a gente não está vivendo a situação, às vezes a gente pensa que tudo é bobagem, mas tu não sabe o que aquela pessoa, porque assim como tu faz de uma, outras pessoas fazem daquela que tu gosta. Roberta, acho que tu pode... Era mais ou menos isso. Tá. Já vou aproveitar o gancho, né, do que a Karine falou, né, a questão que ela trouxe uma mulher lésbica performando mais a masculinidade, né, isso é a expressão de gênero. Nem sempre a gente tem uma expressão também de gênero de acordo com o nosso sexo biológico, né. Tanto é que tem mulheres heterossexuais, ou seja, que gostam de homens, mas que não performam feminilidade, né? Se vestem mais com trajes que a gente hoje associa como um traje mais masculino, né? Então, o machismo, a LGBTfobia, ela prejudica muito a comunidade LGBT, mas ela também prejudica quem não está dentro da comunidade, mas performa a sua sexualidade de outra maneira, né? A gente vê nos jornais, teve acho que eles eram pai e filhos, né? Eles foram agredidos porque eles estavam tirando uma foto junto e abraçado, e o pai abraçou o filho pelas costas, e tinham uns guris que acharam que eles eram um casal e eles espancaram, e era pai e filho, né? Outro também era mãe e filha que saíram de mão dadas, também foram agredidas. Então, esse preconceito que vem do desconhecimento, né, da ignorância, da falta de conhecimento, ignorância no sentido de falta de conhecimento, ele é prejudicial.
E diferente, né, do que algumas pessoas pensam, como não existe cura gay, porque não existe o que há para se curar, mas o preconceito, ele pode ser curado com o conhecimento, né? Então, isso é extremamente importante a gente discutir. Outra questão que eu queria trazer era a Morgana falou que o Brasil é o 5º país que mais mata, né, travestis, e o primeiro do mundo que consome pornografia trans. Então, alguma coisa aí não bate, né? Porque a partir do momento que nós somos o primeiro país a consumir a pornografia trans, nós somos o 5º que mais mata pessoas a travesti e pessoas trans, principalmente as mulheres trans, e com crimes bárbaros, né? Então, e são pessoas que têm um limite de vida de 35 anos, imagina, morrem mais jovem do que eu, né? Por quê? Por causa disso, né? Por causa do preconceito e da violência. E se a gente for ver, algumas pessoas também dizem assim, isso é novidade, querem impor para nós a goela abaixo, né? Que existe homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher, e não é verdade. Né, se a gente pegar a história da sexualidade, se a gente for lá para a Grécia Antiga, né, as relações homoafetivas sempre existiram. Inclusive, dos 12 aos 17 anos, os meninos, eles precisavam ter relações sexuais com homens mais velhos. Tá? Eles recebiam essa orientação, era cultural. Todos os meninos de 12 a 17 anos tinham relação sexual, relação anal com homens mais velhos. Antes dos 12 anos era considerado estupro e depois dos 17 era considerado perversão. Ele só ia ser considerado um homem na sociedade a partir do momento que ele transasse, né, que ele tivesse relação sexual via vaginal com uma mulher. Né? E então, isso ao longo dos anos foi se modificando, né? Aí veio a questão da igreja, né? De tornar a questão do sexo anal um tabu, e é um tabu hoje em dia, né? Por que o sexo anal é um tabu? Porque a igreja, o que a igreja queria? Né? Procriação, sexo para procriação. A gente não procria se a gente faz sexo anal, né? A gente precisa de um sexo vaginal. Né? Então, tudo isso vai modificando e vai criando preconceitos e vai criando estereótipos, mas a sexualidade humana ela é muito fluida. Né? A mesma coisa que pegar e dizer assim, imagina, vou falar de mim, né? 38 anos, daqui a pouco eu apareço namorando uma mulher. Saiu do armário, tanto tempo assim. Às vezes não quer dizer que eu estava no armário, quer dizer que somente aos meus 38 anos que eu descobri gostando de uma pessoa, me apaixonando por uma pessoa, e como não é algo que a gente escolhe, por não ser uma opção, né, ela pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, seja na adolescência, seja na fase adulta, na fase idosa, né, mas isso é uma coisa que vem, que é do ser humano, né, que faz parte da gente. Então, é importante a gente conversar também nesse sentido, né? Que não é uma moda, não é uma coisa nova, não é quando é o adolescente, é uma coisa passageira. Não, pode não ser uma coisa passageira. Pode ser algo que ele realmente queira expressar e vivenciar a sua sexualidade dessa forma. E isso que tu traz é bastante importante, porque isso também traz as nossas reflexões, né, do quanto esse preconceito ele atinge pessoas, né, da própria comunidade LGBTQI+, de uma forma opressora, né, porque se tu pega crianças ou se tu pega adolescentes que estão começando a expressar a sua sexualidade, tu vê pais que espancam, que aprisionam os filhos, que tiram dos filhos acesso até mesmo da internet, porque simplesmente está se relacionando com a pessoa do mesmo sexo, né? A gente vê o nível do preconceito já entrando para um lado mais perigoso, né? Que entra a questão que, graças a Deus, né, foi... no Brasil existe crime hoje, né, pela questão da LGBTfobia, né? Então, tipo, que bom que a gente conseguiu instituir uma lei de crime em relação a esses preconceitos, porque a gente está falando, né, de pessoas que são espancadas, aprisionadas dentro de casa, né? E muitas vezes, né, a gente percebe que os argumentos eles podem ser desde os mais descarados e preconceituosos até os mais
dos sutis, né? Como, por exemplo, meu filho ou minha filha, tu vai sofrer muito preconceito por tu ser assim, então não diz pro teu tio, não diz pra tua tia, não comenta com ninguém, não expõe a tua vida, não anda de mão dada com, isto é, uma mulher na rua com outra mulher, ou se tu é homem também com outro homem. Então a gente vê o preconceito, né, andando por todas as vertentes, desde uma forma mais explícita, né, até uma forma mais implícita, né? Então, para a gente compreender a questão da sexualidade, a gente precisa entender que o que a gente está falando hoje não é algo que está sendo construído hoje sobre a sexualidade humana, né? Mas é manifestações da sexualidade que sempre estiveram presentes. Se a gente pensar, né, tanto a medicina, como a psiquiatria, como a psicologia, felizmente, né, até que enfim, né, tiraram dos seus diagnósticos, né, a ideia de que homossexual e trans tem a ver com uma doença, né, e não tem, né, graças a Deus que conseguiram olhar para isso e notar isso, né? Então, e eu posso dizer para vocês, na minha experiência como profissional, né, a própria Morgana também, que é psicóloga, a própria Roberta também, que trabalha como enfermeira, às vezes aparece mãe e pai ou algum familiar perguntando, tipo, eu tô percebendo que meu filho está se tornando gay ou lésbica, tu pode atender ele para ele se orientar na vida? E isso é um pensamento, né, no sentido assim, transforma meu filho de novo em hétero, né? Não permite que ele vá para esse lado, né? E aí a gente transforma a sexualidade humana numa coisa feia, né? A gente transforma a sexualidade humana num troço, eu não criei filho para ser gay, eu não criei mulher para ser lésbica, né? E aí a gente já tem toda uma expectativa preconceituosa em relação à sexualidade humana, né? Felipe, antes de tu passar aí, que eu não sei quem vai assumir, responder essa aí, eu gostaria de agradecer a quem está participando e convidar mais pessoas a participar. A Vera Lemos deu boa noite a todos, a Margarete Rodrigues Souza também deu boa noite a todos, a Cláudia Guerreiro dando uma boa noite, a Jaqueline Nunes participou 2 vezes, a segunda ela já teve uma conotação política ali, e é política do site, é política de nosso, a gente não deixa nenhum comentário ali, política independente do candidato, aí a gente acabou excluindo o segundo comentário dela, tá? E a Ana Beatriz dos Santos Pitado, dando uma boa noite, parabenizando ao grupo pela excelente apresentação e reflexão que estão proporcionando. Antes de eu passar a bola, eu não sei quem vai responder, eu gostaria que vocês dissessem, estão falando do preconceito, eu fiz essa pergunta antes, mas gostaria de levantar de novo a questão agora ao vivo, né? Às vezes as pessoas dizem, se assumiu muito tarde, ou depois que os pais faleceram, ou depois que teve uma vida financeira que se estabeleceu, algo parecido. Isso também acontece justamente, às vezes, por esse lado do preconceito que você estava levantando a questão, né? Quem responde? Ai, Morgana. Oi, posso responder? Sim, acho que vai ao encontro daquilo que a Roberta comentou, né? Vamos imaginar uma pessoa de 30 e poucos anos de idade, considerada heterossexual, cis, né? Dentro do padrão ditado pela sociedade, e no belo dia essa pessoa aparece se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo, tá? Vamos falar da questão assim da sexualidade, não da identidade de gênero, né? Fulano saiu do armário, fulano virou gay, fulano virou sapatão, né? A pessoa já começa a usar termos pejorativos, assim. Tem 2 questões aí, né? Por um lado, pode ser uma pessoa que não havia se descoberto ainda, tá? Ao longo da vida dessa pessoa, desde a infância, ela pode ter ido percebendo coisas, mas foi se dar conta, tomar mais consciência do desejo dela, seja um desejo sexual, afetivo, enfim, né, intelectual,
por pessoas do mesmo sexo, né? E, bom, ela se descobriu e está experienciando aquilo, está vivendo aquilo naquele momento, e tudo bem, tá? E tem as pessoas que realmente, talvez pela família, pela sociedade, por questões dela mesma, por ter, às vezes, medos, receios, anseios, né? Que espera um determinado ponto da vida para se sentir talvez mais confortável, mais seguro, para expressar a sua identidade de gênero, a sua sexualidade. A gente conversou também no dia que a gente estava fazendo o aquecimento para a live sobre isso. Muitas pessoas esperam ter, às vezes, uma formação, ter um emprego, uma renda fixa, sair da casa dos pais, enfim, ou às vezes até mudam de cidade, de estado, para conseguir se sentirem bem sendo quem são e vivendo como são. E isso é triste, né? Isso é muito triste, a pessoa ter que fugir de certa forma, né? Ter que ir para muito longe das pessoas que ela gosta por não ser compreendida, ou ela ter que esperar décadas para ela poder dizer assim, quem paga minhas contas sou eu, então eu vou fazer isso sim, vou ser quem eu sou e ponto. Né? Então tem essas duas coisas. Pode ser que a pessoa sempre viveu a vida dela de boas, num belo dia se descobriu, né, bissexual, homossexual, enfim, todas as outras possibilidades que nós temos de ser e sentir, e tudo bem, mas pode ter isso, né, que acho que é o que mais as pessoas falam no popular de saiu do armário. É a pessoa, às vezes, muito movida pelo medo, né, na prática de consultório, já atendi casos da pessoa muito movida pelo medo, viveu uma vida heteronormativa, uma vida em relacionamento heterossexuais, né, e depois de um certo ponto, de ter estabilidade financeira, ou até mesmo de chegar num ponto de sofrimento psicológico muito grande, a pessoa ir buscar um recurso psicoterapêutico para se entender, se aceitar melhor e conseguir se expressar da forma como ela sempre se sentiu, estava ali. Como o Felipe falou do exemplo da árvore, eu gostei, né? A pessoa nasce assim. Só que às vezes é tão imposta aquela expectativa e aquela idealização, é o menino que vai ser macho, que vai pegar as guriazinhas, que vai vestir o azul, que vai jogar bola com o pai, que vai ser um engenheiro, um médico, etc e tal. Às vezes é tanta coisa, né? É uma expectativa enorme em cima do embrião, né? É tanta coisa que às vezes é muito difícil que a pessoa consiga, desde a infância, da adolescência, do início da vida adulta, se expressar e dizer para os outros, né? E não, eu gosto disso, estou me relacionando com tal pessoa, eu gosto de vestir tal roupa. Às vezes realmente leva um tempo por isso, porque a pessoa tem medo, até mesmo nem o medo de sofrer agressão na rua, um medo talvez de não ser aceito, por saber que, enfim, os pais amam, conseguiriam passar por cima do preconceito, mas um medo até mesmo de decepcionar aquelas pessoas, né? Um medo de decepcionar aquelas pessoas que tanto ama, assim. Então tem muitas questões, e aí acho que por isso que chega muito no consultório, às vezes, essas demandas também. Não sei, o Felipe talvez tenha tido essas experiências assim também, né? Porque imagino, desde pequeno te ensinaram várias coisas que tu deveria fazer, e tu não gosta daquilo, né? E como tu vai dizer que tu não gosta daquilo, que aquele sonho dos teus pais acabou, né? Aquele projeto de vida que é tu. Então tem muitas questões aí, assim, é uma coisa bastante delicada. Não sei se mais alguém quer complementar. Isso que tu falou é interessante do preconceito, porque uma vez... Opa, desculpa, Karine, pode falar, desculpa. Não, pode, depois eu vou. Bom, já que o Rodrigo me deixou ali. Não, só complementando um pouco do que a Morgana está falando, assim, eu acho que tem que olhar para dois lados, assim. Um pouco, é realmente muito triste, assim, tu saber que tu tem que tu não pode expressar o que tu é, o que tu gosta e tudo mais. Só que, por outro lado, por exemplo, assim, ó, eu antes do meu relacionamento, eu não tinha... Eu sempre me relacionei com homens. Então, sempre tive relacionamentos héteros. E aí, quando eu passei a gostar de uma pessoa, antes mesmo de ficar com ela, que eu conheci e tudo mais, e a partir daí eu resolvi, não, eu vou fazer, e eu entrei num relacionamento
E aí eu já contei para quem eu achava que eu deveria contar e tudo mais, e já assumi o relacionamento, não a questão da sexualidade, porque eu acho que isso daí eu não senti necessidade disso, mas eu vejo assim, e assim mesmo é muito difícil, porque as pessoas, elas às vezes acham que, algumas pessoas acham que é só olhar assim, o fulano, a fulana, que legal, que não sei o quê, porque tem pessoas que a gente sabe que admiram, assim, só que mesmo assim não é fácil. Então, eu também gostaria de deixar, assim, para quem está assistindo, às vezes, que está nessa situação de não... Às vezes ela já entendeu o que ela já sabe há muito tempo, mas que ela ainda não conseguiu externar isso, seja para a sociedade em geral, seja para as pessoas da família, seja para quem for. E eu acho importante, assim, porque é um processo difícil tu assumir, digamos, uma sexualidade ou até a tua questão de gênero e tudo mais. Então, eu acho que às vezes tu precisa, que a Morgana mesmo falou da questão psicológica, tá com um psicológico melhor, e para isso tu pode procurar ajuda, seja através da terapia, às vezes tu não tem condições de procurar, financeiras de pagar uma terapia, mas às vezes através de equipes como a que o Felipe tem na prefeitura, se não tem na cidade, a pessoa procurar um amigo, alguém, para tentar como é que eu posso dizer assim, tentar ver uma forma que fique menos difícil para ela e que ela saiba que ela vai suportar. Porque eu também sei de um caso, assim, de uma pessoa que eu conheci que estava num relacionamento e as pessoas, não, tu tem que assumir para tua família, tu tem que tudo mais, e naquela pressão, e acabou que ele acabou assumindo, a pessoa acabou assumindo, e viu assim, o quanto foi difícil, porque a família era uma família que não aceitava, e aí aconteceu toda uma situação e nunca mais se falou no assunto, e aí a pessoa ficou muito pior do que era antes. Então, às vezes, também é bom deixar claro para as pessoas assim que a gente entende que não é fácil, sabe? E que as pessoas elas têm que fazer no momento delas. E se alguém que não é, mas tá percebendo assim, não, tem alguma coisa diferente e eu quero ajudar, é tentar conversar, tentar oferecer uma ajuda, alguma coisa, porque realmente não é uma situação fácil tu simplesmente chegar e dizer, e aí acaba que muitas vezes as pessoas fazem nessa situação de quando ou mudam de cidade ou tudo mais, mas elas continuam não vivendo uma vida delas, porque elas retornam, seja para o lugar onde elas trabalharam, seja para a cidade onde moravam, e aí muitas vezes ainda escondendo aquilo ali. Então é bem importante que a pessoa também se conheça bastante, que ela se banque, como até a minha psicóloga uma vez disse, mas que ela tenha uma inteligência emocional, uma estrutura emocional para poder fazer isso, porque também não adianta, às vezes, ela fazer, por mais que seja triste, né? A gente sabe de ter que se assumir, sabe-se lá onde, mas meio colocar na balança assim, qual é o momento certo. Eu desbloquear meu microfone que antes de passar para o Felipe aqui. Agradecer a Carmen da Silva, que deu boa noite. Lembrando a todos vocês que faltam mais ou menos 11 minutinhos aí para a gente estar encerrando a live. Mais ou menos, né? Se tiver um tópico, a gente vai. Já agradecendo a presença de cada um. Vou pedir para vocês que estão do outro lado da telinha curtir, compartilhar. É importante que essa live chegue ao máximo de pessoas possível. Você viu que a importância do tema que a gente está falando, né? É um tema realmente delicado. Mas o Felipe estava falando, ia falar antes, né, Felipe, da Karine, mas gentilmente cedeu o espaço. E aí eu te passo a bola, Felipe. Eu estava aqui procurando algumas coisas aqui na
internet para poder contribuir o que a própria Karine estava falando, eu achei um dado interessante. O que a gente percebe, tá? A questão do suicídio em relação a pessoas, né, LGBT, né, é muito alto, né, vinculados a essa questão realmente de não aceitação, né. Olha só, o público, né, LGBT tem 6 vezes mais chance de cometer o ato, segundo uma revista científica, né. E 6 vezes significa por quê? Diante de todo o sofrimento em relação a não se sentir aceito, né? Eu acho que a Karine fez um comentário bastante interessante e importante, no sentido de saber administrar o momento certo, o momento que acha mais interessante, mais importante, porque a gente não está falando somente do momento certo, a gente está falando também de sofrimento humano, a gente está falando de dignidade humana, né? De se sentir aceito pelo que é, né? E não porque eu tenho que produzir algum comportamento específico para ser aceito, né? Então a gente tem que falar também do suicídio entre pessoas LGBTQI+, no sentido das pessoas, né, estarem num sofrimento psíquico de não aceitação muito grande. Não é, né, raro eu encontrar pacientes que falam, eu só vou me assumir quando meus pais morrerem, né, nesse sentido, assim, né? Eu já encontrei pacientes que falaram isso para mim, né, nesse sentido. Inclusive, né, vários atendimentos, né, que eu já fiz nesse sentido, e vários voltados, muitas vezes, né, os pais trazer o filho, teve um exemplo interessante, de uma mãe que trouxe o filho para ser atendida, e quando ela chegou no consultório, o filho acho que devia ter 11 ou 10 anos, ela começou a conversar comigo e o filho colocou, acho que no celular, Ariana Grande, é o nome, né, Ariana Grande, né, e aí começou a dançar, assim, fazer umas performances super legais, assim, e aí a mãe me olhou, esse é o problema dele. Sabe, assim, quando a gente engole a seco, né, nesse sentido, quando a gente leva um impacto, assim, e eu, assim, que problema, né, e que problema que a senhora tá vendo, né, e aí, nesse meio tempo, a senhora fala, olha só para ele, né, e aí eu falei, não, senhora, então assim, ó, eu acho que aqui a consulta tem que ser contigo, não com ele não tem problema, a gente vai ter que fazer a consulta contigo. E aí, claro, a gente fez todo um movimento de psicoeducação, explicando a questão da sexualidade, da expressão de gênero, né? Porque eu tenho certeza que ele vai ser gay. Não sei, eu não posso afirmar isso. Ele pode estar com uma expressão de gênero feminina e ser uma pessoa heterossexual, né? Tranquilamente, né? Nesse sentido, assim como a gente, né? Como a própria Roberta falou, uma mulher pode estar performando, né? Uma própria vestimenta masculina, um jeito de falar masculino, né? E ser heterossexual, né? Então, a gente não pode colocar em caixinhas essas questões, né? A gente tem que estar aberto, né? Para a sexualidade humana se manifestar. Eu só queria dar um adendo também num ponto que eu acho que é interessante que a gente não falou muito, sobre a questão dos assexuais, né? Nesse sentido, né? Quando a gente fala dos assexuais, a gente está falando de pessoas que não têm, certo, interesse sexual, né? Que elas conseguem se envolver afetivamente, romanticamente com outras, né? Mas elas não têm interesse sexual, elas não sentem essa necessidade. Aqui a gente não está falando de distúrbio nenhum, né? A gente não está falando de nenhum problema. São pessoas que conseguem viver normalmente as suas vidas e elas não sentem necessidade da presença do sexo. A gente tem, inclusive, dentro desse espectro, a área cinza, né? Nesse sentido, que a gente chama, porque aí nós temos ramificações de mais perto de uma vida sexual para mais longe de uma vida sexual, né? A gente tem, por exemplo, os demissexuais, né? Que são pessoas que só conseguem sentir atração sexual por alguém quando estão envolvidas afetivamente, intimamente com aquelas pessoas, né? Muito diferente, né? De pessoas que conseguem se
relacionar com alguém e conseguir sentir atração sexual sem não ter nenhuma intimidade com ela, né? Nesse sentido. Tá? Então, não existe o certo, não existe o errado, são formas de sexualidade, né? E eu acho que se a gente cantar essa pedra para nós, são formas de sexualidade, a gente consegue viver uma vida bem mais tranquila. Posso falar? Acho que é importante também a gente dizer, né, que, por exemplo, para uma pessoa ser homossexual, seja lésbica, ou bissexual, ou gay, ela não necessariamente ela precisa ter tido um ato sexual com a pessoa, né? A partir do momento que tu sente um desejo, né, tu pode até não manifestar tendo a relação sexual ou afetiva, mas isso já mostra que hétero não é, né? Porque o que é essa homossexualidade? É o teu desejo, é a manifestação do desejo. Assim como não quer dizer que uma pessoa que teve uma relação com uma outra pessoa do mesmo sexo vai ser gay, lésbica ou bissexual. Muitas vezes foi uma experiência pontual. E, inclusive, pode ser uma experiência pontual de anos, né? Como a Karina falou e a Morgana, né? Às vezes a pessoa pode estar casada anos com uma pessoa, né? E aí, quando vê um momento da vida, se apaixona por uma pessoa do mesmo sexo, né? E se dá por conta que realmente foi uma experiência que ela teve com outro sexo. Ela se identifica agora, nesse momento, como homossexual, seja masculino ou feminino, tá? Então, acho que isso também é importante dizer, né? Então, a sexualidade, ela está muito relacionada à orientação sexual, né? Se é homo, hétero, bi, está relacionada para onde a gente direciona o nosso desejo, tá? E o nosso desejo é algo que a gente não controla, né? Então, posso hoje estar, né? Eu acho que talvez o verbo que a gente tenha que usar quando a gente fala de sexualidade não é nem eu sou, mas é estou, né? Porque como a gente está falando aqui que a sexualidade é fluida, difícil a gente conseguir afirmar, né? Se ela é fluida. Então, talvez o estou seria o verbo melhor para a gente falar do que a gente está naquele momento, com aquela relação, com aquela pessoa. Outra coisa que as pessoas costumam falar, que é bem preconceituosa também, e às vezes, não, é só para eu saber, quando tem uma relação entre duas mulheres, quem é o homem da relação? Gente, numa relação entre duas mulheres, o que menos elas querem é um homem, então não existe homem naquela relação, né? Assim como não existe uma mulher na relação entre dois homens. Assim como não é promiscuidade tu ser bissexual. Assim como não quer dizer que tu ser bissexual, tu gostar dos dois gêneros e tu tá hoje com uma mulher, eu que sou mulher, tô com uma mulher, por exemplo, que eu vá ser promíscuo e vou querer ter uma relação extraconjugal com um homem, né? Não é isso, né? Então, isso também são coisas que é importante a gente falar, né? Desses preconceitos que vêm nessa frase, até porque a noção que as pessoas têm de o homem e a mulher da relação é o homem ser o ativo e a mulher ser a passiva. Só que numa relação heterossexual, nem sempre o homem é ativo, nem sempre a mulher é passiva. E muitas vezes a pessoa é relativa. Ela é tanto passiva quanto ativa, né? Então, cuidado isso também, né? Chegar para a pessoa e perguntar quem é o homem da relação. O que às vezes as pessoas confundem também com o homem e mulher da relação? É o papel que o casal assume, muitas vezes, né? Porque até mesmo dentro dos relacionamentos homoafetivos, que são pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, também esses papéis de homem e mulher muitas vezes acabam interferindo na relação do casal, né? Por exemplo, um casal de duas mulheres que uma fica em casa e a outra trabalha. Então a que trabalha é o homem da relação. Por que a gente tem esse imaginário que esse é o homem da relação? Porque de acordo com os papéis sociais, né, antigamente, né, era o homem que saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. Mas isso não quer dizer nada, porque hoje em dia todos nós trabalhamos, graças a Deus, né, homens e mulheres, cada vez mais a gente está conquistando a nossa igualdade. Então, acho que isso também é importante, tá? Esclarecer, que não necessariamente eu vou ter que ter um ato sexual ou um namoro com uma pessoa do mesmo sexo para eu ser
né, bissexual, homoafetivo. Pessoal, vamos se encaminhando já para o final da live. Assunto muito bacana e eu já vi que daria assunto para mais live ainda. Mas não vamos estabelecer certinho. Eu vou dar um tempo para cada um para que possa fazer as suas considerações finais. Tem aquele ponto que acha que talvez seja importante ter dito, ter comentado. Porque, como eu disse, a gente não segue nenhum roteiro aqui. É um bate-papo muito bacana que a gente traz informações e informações importantes. Então, não sei se a Karine já quer se despedir, se quer trazer algum ponto para debater. Está contigo a bola, Karine. Acho que travou a Karine. Vou passar para a Morgana. Morgana, ó, volta. Karine, tá com o microfone desligado. Deixa eu ligar teu microfone aqui. Não. Morgana. Não sei, acho que agora a Karine voltou, mas aí eu falo e a gente segue o baile, assim. Acho que a gente pode passar para as considerações finais. É realmente um assunto que dá para chamar de um espectro, assim, né? É um leque de coisas que a gente teria que abordar e a gente faria, acho que o mês inteiro de junho sobre essa temática ainda, talvez faltariam tópicos para a gente abordar, assim, né? Como a gente comentou, assim, são muitas questões, né? Desde a distinção do que é ser homem, o que é ser mulher, o que é o feminino, o que é o masculino, o que é coisa de menino, o que é coisa de menina, né? Que são as coisas lá de séculos atrás construídas na sociedade como padrão heteronormativo, né? E binário de homem e mulher, né? E isso são somente expressões de gênero, a gente sabe que tem as outras questões dos gêneros fluidos, dos transgêneros, enfim. E também a gente acho que também ter, claro, em mente a questão das expressões de sua sexualidade, das orientações sexuais, né? Não interessa se a pessoa que vai sentar do meu lado no ônibus fica com homem, se fica com mulher, se ela se considera um homem, se ela se considera uma mulher. Me interessa ver essa pessoa ser respeitada e eu ter o entendimento de que é um ser humano e que merece ser tratado com respeito e dignidade. Eu acho que isso é muito importante. Indo ao encontro do que eu falei antes, assim, acho que o ser humano tem uma coisa cultural que não é muito positiva, que é se preocupar muito com a vida alheia, assim, né? O fulano afinal, é homem ou mulher? Por que fulano usa uma roupa de homem ou uma roupa de mulher? E afinal, se deita com quem? Faz o quê? Né? Quem é o ativo ou o passivo? Né? Enfim, ou até em outros vocabulários mais assim, mais chulos. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, né? O importante é que são pessoas, todos nós merecemos ser tratados com respeito, com dignidade. Nós vivemos em sociedade, independente da comunidade que a gente se identifica, se sente parte, né? Eu acho que são coisas muito importantes, assim, de deixar dito nessa fala final, assim, da nossa live, tá? E uma coisa que o Felipe comentou, quando ele trouxe exemplo, né, da pessoa que levou o filho para consulta, que falou que esse é o problema, da gente tentar, ao máximo possível, levar para a nossa prática do cotidiano, do dia a dia, não ter essa visão do certo e do errado, do bom e do ruim, né, do pode e do não pode, do tem que ser entre quatro paredes e não pode ser da porta para fora. Da gente pensar que as pessoas são o que são, elas vão ser como elas são, ou como elas estão, né, como a Roberta comentou, e que elas merecem respeito. Assim como a gente quer ser tratado com respeito, né, pegando o link da Karine que falou da questão da empatia, se a gente quer ser respeitado, que a gente quer ser bem tratado, a gente precisa também para fazer essa prática, assim, né? E é muito importante. Eu acho que seria isso, assim, né? Um compilado de três abordagens, assim, das coisas que a gente comentou aqui, que eu falei. Acho que a gente conseguiu, assim, esmiuçar algumas coisas, trazer alguns conceitos importantes para as pessoas refletirem sobre. E fica o convite que as pessoas busquem mais informação, tá? Penso que a maioria das pessoas que conseguirem acessar essa live vão ter uma conta no Facebook, vão ter algum tipo de acesso à internet. YouTube está aí, Google está aí,
é sempre importante pesquisar e se informar. Eu acho que é isso. E agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite do Rodrigo e do Felipe para eu estar aqui hoje, então. Muito obrigada. Valeu, Morgana. Eu que agradeço ao convite. A Karine, ela mandou mensagem aqui no chat privado, deixa eu ver se eu entendi o que ela falou. Antes, depois a Roberta. Então, a Roberta, vamos passar a Roberta agora para as tuas considerações finais. O que tu gostaria? Eu acho que, assim como a Morgana falou, realmente o tema, se a gente deixar, tem bastante tema, né, Roberta? Verdade. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade do convite do Felipe, dessa oportunidade aqui dessa live que foi bem bacana, foi bem uma roda de conversa, me senti bem descontraída mesmo, acho que isso que é importante, da gente tentar comunicar de uma linguagem que as pessoas que possam ser acessíveis, né, e que se não for, que as pessoas também se manifestem perguntando, né, se o que ficou na dúvida, e eu acho que o que a Morgana falou é muito importante, né? Se informem, a informação é tudo, né? É a chave para que a gente não tenha esse preconceito. É a chave para a gente contribuir na luta de uma comunidade que tu podes não pertenceres, né? Mas que tu pode contribuir para que elas possam viver e sentir e amar quem elas quiserem, né? De uma maneira livre, respeitosa, digna, né? Então, acho que o conhecimento, ele é libertador, né? Às vezes as pessoas, até hoje usei em aula, né? Tem um ditado que diz, a ignorância é uma benção. Não, ela não é uma benção, né? O conhecimento é uma benção. O conhecimento, ele é libertador. Ele nos liberta de vários preconceitos, né? Preconceitos que podem prejudicar a nós e a terceiros, né? Então, acho que a live foi muito importante em função disso, quando veio a primeira de muitas aí para tratar essa temática, né? Trazendo outras pessoas. Acho que trazer pessoas trans é muito importante, a gente precisa dar visibilidade para a comunidade trans, homens, mulheres, trans, né, as travestis também é importante, mostrar que essas pessoas estão aí na sociedade, que são professoras, são esposas, são maridos, são pais, são trabalhadores, né, muitas vezes estão na política, estão na medicina, né, então, mostrar, né, essas pessoas nos seus diversos lugares. Acho importante, assim, se eu pudesse dar uma dica, seria isso, né? E a gente está falando aqui só da questão da sexualidade, da orientação de gênero, e a gente nem pôde entrar nas questões que transversalizam essa questão, como raça, classe social, gordofobia, pressão estética, né? Que já daria, meu Deus do céu, uma live para o ano todo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada e boa noite. Valeu, Roberta, muito obrigado. Agora com a Karine. Agora sim, Karine. A Karine. O microfone está desligado de novo, tem que ligar. Teu microfone, Karine. Deu. Eu achei que ia ligar. Bom, primeiro agradecer ao Felipe, né, que me fez esse convite. Agradecer a todo mundo que assistiu a live. Espero, de alguma forma, poder ter contribuído para que as pessoas, sei lá, às vezes tenham um pouquinho mais de coragem de assumir quem são, tenha esclarecido muitas dúvidas também de algumas pessoas, porque algumas coisas que eu trouxe aqui foram dúvidas de amigos meus que tiveram ao longo desse tempo onde eu me descobri. E quem me conhece, assim, sabe, se tiver alguém que me conhece, aliás, que está assistindo, vai ver que é bem típico de mim agora o que eu vou falar. Pegando um pouco do que a Morgana falou, assim, eu acho que o respeito começa onde cada um cuida da sua vida. Porque as pessoas se preocupam muito no como o coleguinha está vivendo, o vizinho com quem que ele está se relacionando. E, às vezes, para mim, falando a grosso modo, assim, parece que a pessoa ela se preocupa tanto que ela quer participar. Então, já vou até deixar uma dica aqui, né? Que se alguém quiser participar de alguma coisa, ela pergunte para a pessoa, ela não fique lá com medo também, porque realmente, pessoal, assim, ó, tá faltando muito respeito
e não só em relação às questões de gênero, a questão da homofobia em geral. As pessoas, o que me parece é que elas não têm mais empatia pelas outras e como se não tivesse também limite. Eu sinto não comigo, graças a Deus, que bom, assim, que eu não sinto tanto esse preconceito, mas eu vejo diariamente, assim, seja nas redes sociais, seja com pessoas próximas, com pessoas que eu conheço, assim. Então, vamos se colocar um pouquinho no lugar do outro, porque eu acho que parte daí, sabe? Parte daí tu querer construir um lugar melhor, seja para um filho, seja para um amigo, para um vizinho, para quem for. E também dizer que se alguém precisar de alguma coisa, alguém que assistiu essa live, precisar de uma conversa, alguma coisa, eu estou à disposição, se quiser me chamar ali no meu Facebook, porque às vezes até uma troca de ideia, não que eu seja uma profissional, mas às vezes até um questionamento sobre como foi para ti e no relato ajude. Então, estou à disposição. Felipe, mais uma vez, obrigada. Rodrigo, muito obrigada. Coloquei, viu, o telefone hoje. Não é um tripé, mas consegui arrumar aqui e precisando, estamos aí. Obrigada às gurias também, porque foi muito bom ouvir vocês e até uma próxima. Valeu, Karine. Nós te agradecemos. Botou o telefone na mesinha e poupou o braço, né? Senão ia cansar. Ali, quanto tempo ia ficar de braço? Felipe, o homem por trás dessa organização, tudo do pedroosório.net, sem o qual não teria essas lives e lives cada vez mais importantes, com temas importantes. Felipe, só te agradecer mais uma vez e as considerações finais, né? Antes da gente encerrar. Eu também te agradeço, né, por tu tá dando também esse espaço, né, para essas informações que são importantes, né, para as pessoas. E eu acho que, de considerações finais, é muito essencial a gente recapitular, né, o que a gente já falou durante toda a live, né, e poder resumir isso com a questão do próprio respeito. A própria Roberta falou que a gente não entrou em alguns temas, e a gente não entrou mesmo. A gente poderia falar, inclusive, de adoção, né, nesse sentido também, que é um tema muito importante, né, e que também é um próprio direito das pessoas, LGBT também, né, nesse sentido, né. Então, talvez para uma próxima live, e eu achei legal a sugestão da própria Roberta de a gente poder fazer uma live e trazer pessoas trans, né? Eu acho muito legal isso, né? Poder dar visibilidade para elas, né? Tirar aquele estigma, né, de cima delas é muito importante. Então, o que eu gostaria de dizer é a questão do respeito, né? Tem um antropólogo, eu não sei falar o nome dele porque o nome dele é muito estranho, tá? Então eu não consigo falar o nome dele. Mas ele tem uma frase que marcou minha vida. Quem me apresentou a frase dele foi um professor de antropologia que eu tive na faculdade de psicologia. E a frase diz o seguinte: é preciso estranhar o familiar e familiarizar-se com o estranho, na tentativa de compreender o outro e entender nós mesmos, né? Muito legal essa frase, né? Estranhar o familiar e familiarizar-se com o estranho, né? Isso é muito importante nesse processo, porque a gente está falando de que a gente está preso, né? Muitas pessoas estão presas dentro da sua ideia de normalidade, né? E a gente tem a ciência também como suporte para entender, né, todas as contribuições que a ciência está dando sobre a sexualidade, né? Aqui a gente não está falando somente enquanto experiências pessoais, né? A gente também está falando em nome da ciência, né? Também a gente está falando em nome de estudos, né? De compreensões
de visões científicas, né? Inclusive, né, o CRP veda, né, profundamente a questão da cura gay, né, nesse sentido. Ou seja, o meu conselho de psicologia entende que a cura gay, né, ela não procede, não é científica, né, nesse sentido. Então, a gente precisa, né, olhar para a ciência, né? A gente precisa também olhar para a vivência do outro pelo próprio respeito. Então, as minhas considerações finais são essas. Vamos ter respeito, vamos buscar informações, né? Eu acho que tem um ponto, né, que é muito interessante. Quem precisar de ajuda, seja ajuda para nesse processo de descoberta da sua sexualidade, né? Ou seja, aquela pessoa que percebe que tem preconceito ao ponto de não conseguir fazer uma aceitação completa de um filho, de um tio, sobrinho, né? Nós temos a Prefeitura de Pedro Osório, né? Que está disponível, né? Procura o seu agente comunitário, para o seu agente comunitário marcar uma consulta com o médico, para o médico te avaliar inicialmente, e aí, quando vê, ele faz um encaminhamento, né, para a psicologia, eu posso te atender com todo o acolhimento possível, né? Não somente na prefeitura, mas também no consultório particular, também da própria Morgana, né, nesse sentido, ou o meu consultório particular, né? Sinta-se livre para procurar ajuda, né? Não espera as coisas ficarem ruins, não espera as coisas ficarem, né, entrando num espaço de sofrimento meio já bastante ruim, né, nesse sentido. Então, sinta-se livre para entrar em contato também com outros profissionais de psicologia da sua preferência, não precisa ser eu, não precisa ser a Morgana, né, nesse sentido, e colocar também as tuas angústias, né, como eu te falei antes, né, mesmo que seja para se ajudar na sua descoberta, como também se tu te percebe alguém que ainda tem preconceito, se não consegue vivenciar isso de forma natural, como é, né, de forma natural. Quero agradecer, né, as meninas que aceitaram o convite, vocês foram muito legais, eu gostei bastante da nossa conversa, gostei bastante de como que a gente conseguiu desenvolver o assunto, né, e quem sabe, né, a gente já não marca numa outra oportunidade, né, com outros assuntos específicos dessa própria temática. Gente, mais uma vez, muito obrigada por quem assistiu, também por quem vai assistir a live, né, uma boa noite a todos e muito obrigado. Valeu, Felipe. Ontem eu estava vendo o senhor ele diz que não se dá mais boa noite na live, né? Porque fica gravado agora para sempre. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é atemporal. O Felipe, bem como lembrou aqui a Roberta aqui no chat privado aqui, a saudade das frases dele. Roberto, eu me trato com o Felipe aqui, uma frase por semana ele tem que me trazer uma frase. Não sei de onde tira tanta frase dessa cabeça aí, mas do material que a Roberta trouxe para cá, eu vou ler uma frase, claro, eu nem me comparo aqui, mas assim, ó, a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, somente o amor pode fazer isso. Martin Luther King, 1963. Pessoal, assim, ó, eu acho que o que o Felipe fez já resumiu e muito, né, o que foi a live hoje. As opções estão aí, ignorância ela não é a escolha, né? A gente tem que buscar conhecimento e principalmente buscar o respeito a cada uma das pessoas. Hoje a live, com certeza, ela teria muito mais assunto para a gente falar, muito mais detalhes para a gente tocar nesse assunto, mas realmente foi um grande passo e a gente está aqui conversando e eu agradeço a cada um de vocês, dos convidados que fizeram presente, a cada um de vocês que acompanhou a live. Se puder curtir, compartilhar, é importante que essa live chegue a mais pessoas e possa ajudar mais pessoas a entender, mais pessoas a se compreender, mais pessoas a respeitar o outro. Isso com certeza vai fazer a grande diferença. E para nós foi um grande prazer, nós como pedrosório.net, ter essa parceria com o NASF de Pedro Osório. Eu tenho a cópia aqui porque eu nunca sei de cabeça. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família, aqui na cidade de Pedro Osório. O Felipe falou que isso era um projeto do governo federal que foi extinto, mas aqui no município, o prefeito Moacir, o Chola, ele manteve e a gente fica muito feliz de ter essa parceria do NASF junto com o pedrosório.net e estar proporcionando essas lives aqui, que são lives realmente
muito importante e que traz conhecimento para quem quer. Como diz a Morgana, basta entrar no Google lá e procurar, não vai entrar lá para procurar só resultado de jogo, futebol, vai resultar o resumo da novela, ou como é que foi o BBB, não. Vai procurar informações importantes, procurar conhecimento com profissionais que eu vi aqui hoje, 3 profissionais já formados, uma que vai se formar aqui, pessoas de alto gabarito que trouxeram informação do seu período de folga para vocês com todo carinho, com todo amor. E essa sim foi mais uma live do pedrosório.net e do serrinterres.net. Muito obrigado a todos vocês. Você aqui fica no centro de tudo que acontece. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Uma boa tarde, bom dia, uma boa noite. Valeu.